Amém. Boa noite, queridos, graça e paz. Que maravilha, que grande privilégio, mais uma sexta-feira do nosso culto de doutrina e de oração. E nós temos o privilégio de hoje encerrar a série no livro de Provérbios. Nós passamos por 13 estudos e hoje nós encerraremos com um tema extremamente especial para o nosso aprendizado. Está aí no Data Show. A mulher que é louvada. Então nós iremos tratar hoje de um tema muito relevante para cada um de nós. Eu já convido vocês a abrirem a palavra de Deus em Provérbios capítulo 14 e nós iremos ler somente o versículo de número 1. Provérbios capítulo 14, verso de número 1. Amém? Diz assim a palavra de Deus: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. Oremos. Senhor, nós te pedimos a orientação do Espírito Santo para que nos conduza, meu Deus, no entendimento da tua palavra, para que ela seja edificante para cada um de nós e também renda glórias ao teu nome. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, nós sabemos que a cultura atual ignora, por uma parte, a importância da mulher no mundo. E, por outra parte, tem aqueles que desprezam a importância da mulher no mundo. Mas, como muito bem disse um escritor, se a mulher fosse tirada do mundo, o mundo entraria em um caos total, tendo a importância que a mulher tem para o mundo. Na nossa introdução aqui, eu coloquei algo interessante para nós analisarmos. Olha o que diz. A mulher é uma obra-prima da graça, criadora de Deus, criada à sua imagem, dotada de dignidade, sabedoria e valor. Ela não ocupa um lugar secundário no plano divino, mas exerce um papel indispensável na família, na igreja e na sociedade, e tudo isso é para a glória de Deus. Então, na introdução eu coloquei que a mulher exerce um papel essencial na família, na igreja local e também na sociedade. Embora alguns grupos tentam tirar a importância da mulher na sociedade, na família e também na igreja local, nós compreendemos que, à luz da palavra de Deus, a mulher tem o seu papel de importância e de muita importância dentro da casa de Deus, na sociedade também, na sua família. A expressão que nós lemos aqui no versículo 30 de Provérbios, capítulo 31, que diz o seguinte: digna de louvor, ela não quer dizer que a mulher é digna de ser louvada, mas o contexto aqui é digna de ser elogiada, tendo em vista as suas virtudes que ela apresenta aqui no livro de Provérbios, capítulo 31. O livro de Provérbios 31 também é um acróstico, ou seja, é o alfabeto hebraico, ali como se fosse o alfabeto brasileiro, de A a Z. E cada uma dessas categorias vai mostrando as virtudes de uma mulher virtuosa. Ou seja, pensa bem, são muitas virtudes que a mulher tem. Ele pega todo o alfabeto hebraico para destacar cada virtude que uma mulher possui. No entanto, nós sabemos que hoje em dia, se de um lado nós encontramos na Bíblia a mulher que é louvada ou digna de ser elogiada, nós também temos de um outro lado a mulher que é elogiada segundo o mundo, segundo a cultura, segundo a tendência que esse mundo traz para cada um de nós. E diante disso eu destaquei aqui no nosso Data Show a inversão de valores que há entre a mulher que é louvada ou elogiada por Deus e aquela que é louvada pelo mundo. Se não, vejamos aí no nosso slide. Olha o que diz aí, preste bem atenção. Inversão. Duas mulheres, dois padrões. A mulher louvada segundo Provérbios 31. Ela é valorosa, mais preciosa que rubis. Ela trabalha com alegria e dedicação. Ela cuida da sua casa como cuida da sua família. Ela fala com sabedoria, ensina
com graça, teme ao Senhor e é louvada por suas obras. Essa é a mulher segundo Provérbios 31. Mas olha aquela que é a mulher louvada segundo o padrão desse mundo. É uma mulher sensual, ela usa o seu corpo para ser atrativo, ela é maledicente em suas palavras e derruba e fere com as próprias palavras. Ela também é briguenta, sempre em conflito e nunca em paz. Ela é preguiçosa, não tem disposição para nada. E ela é louvada pelas redes sociais, mas vazia por dentro de Deus. Então, olha como é diferente aí o padrão da mulher de Provérbios com uma mulher que é louvada pelo mundo. Agora, a pergunta que não quer calar. Olhando para o que nós estamos vendo no Data Show aí, você acha que as mulheres hoje em dia elas querem se parecer mais com o padrão da mulher de Provérbios 31 ou a mulher que é louvada segundo os padrões desse mundo? Através das redes sociais, através dos meios de comunicações e através da sua forma sensual de ganhar elogio e também o reconhecimento desse mundo. Então, é exatamente sobre isso aqui que nós iremos tratar no estudo de hoje. Diante disso, eu quero destacar aqui, primeiramente, que a mulher virtuosa, ela é digna de louvor por causa do seu caráter. Por causa do seu caráter. Primeiramente, por causa do caráter. O versículo de número 10 aí, de Provérbios capítulo 31, convido você a deixar sua Bíblia aberta para nós passearmos pelo texto de Provérbios 31. Versículo 10, olha o que é que diz. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede de finas joias. Não é que ele excede, o texto é bem claro, ele excede muito. Ou seja, a mulher virtuosa é uma mulher que excede o valor de finas joias. É raro de se achar. Ainda mais no contexto que nós vivemos, onde cada vez mais vem se perdendo a característica da mulher, segundo Provérbios 31, da mulher que é digna de elogio para com Deus, da mulher que é louvada, da mulher que é digna de virtudes que a Bíblia apresenta. O autor da lição nos mostra que a mulher digna de elogio ou de louvor, ela não é uma mulher fútil, leviana ou superficial, medíocre ou sem opinião. Mas pelo contrário, ela é uma mulher rara de se achar. E as características que o texto nos mostra sugerem por que ela é uma mulher de caráter. Primeiramente, ela é revestida de dignidade. Primeiramente, de dignidade. Olha o que diz o versículo de número 25 aí, de Provérbios 31. Olha o que diz. A força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Ou seja, o que reverte uma mulher virtuosa, uma mulher louvada, não são vestimentas desse mundo, não são vestimentas do padrão que a sociedade tenta imprimir na mulher. Pelo contrário, o texto é muito claro. A força e a dignidade são os seus vestidos. Ou seja, o que reveste uma mulher digna de louvor é o seu caráter. É a forma como ela se conduz diante de Deus e também diante da sociedade. É a forma que ela fala, é a forma que ela pensa, é a forma como ela olha para esse mundo segundo o padrão das Escrituras. Das Escrituras. Eu me preocupo hoje em dia porque o que tem moldado o pensamento das mulheres e também dos homens não é as Escrituras Sagradas, não é a palavra de Deus, mas são influenciadores digitais, são os meios de comunicações que têm moldado a mente e o coração das pessoas, e não caráter, dignidade que tem vestido as pessoas. Quando nós vamos lá para Colossenses capítulo 3, o apóstolo Paulo nos manda nos revertirmos com
com as vestimentas de Cristo. Ele cita uma lista ali de bondade, de amor, de fidelidade, de misericórdia, de paciência, de longanimidade. Tudo isso é ser alguém digno, é ser alguém de dignidade. Mas olha hoje em dia para como está o mundo. Em vez das mulheres se revestirem de força e também de dignidade, tanto elas quanto os homens têm se revestido de todo tipo de imoralidade e também das influências desse mundo caído, principalmente com os meios de comunicação atual. Também essa mulher que é digna de louvor pelo seu caráter, ela é digna de confiança. Versículo de número 11 aí, de Provérbios 31, diz assim: o coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. O que mantém aqui, preste bem atenção, o que mantém um casamento de pé é a confiança mútua do casal. É o que mantém o casamento de pé. Hernando Dias Lopes, ele escreveu um livro sobre casamento em 2001, e ele faz uma pesquisa lá nos Estados Unidos, e ele mostra que 75% dos homens, eles confessaram que já foram infiel uma vez à sua esposa. E 63% das mulheres também confirmaram que já tinham sido infiéis ao seu marido pelo menos uma vez. Então isso é uma tragédia. Isso naquela época, 2021. Se formos fazer agora a pesquisa, certamente já aumentou. Certamente. Por quê? Porque tem faltado o quê? Confiança no relacionamento. Mas aqui em Provérbios 31, versículo 11, diz que essa mulher, ela é digna de confiança, e o coração do seu marido confia nela. Para nós termos um relacionamento saudável dentro do lar, nós precisamos manter confiança no relacionamento. E não somente confiança no que diz respeito a ciúme, mas também confiança de o marido poder confiar na esposa para abrir o coração, e a esposa poder confiar no marido também para abrir o coração. Ambos ali em uma aliança de confiança um com o outro e não desconfiança. O que nós encontramos hoje em dia são casais que vivem em pé de guerra nos lares. O marido não confia na esposa e a esposa não confia no marido. A esposa tem uma senha no telefone, o marido tem uma senha no telefone, e ambos não sabem a senha do celular dos seus cônjuges, porque escondem coisas. Onde é que está a confiança entre o casal? É o que acontece hoje em dia. Mas a mulher que a lição de hoje nos sugere, nos mostra aqui, ela é digna de confiança. E o coração do seu marido confia nela. Então, almeje ser uma mulher digna de confiança, tanto em questões conjugais, como também em questões de relacionamento, aonde o seu marido possa abrir o coração para com você. Mas essa mulher também, que tem caráter, ela é bondosa. Versículo 12. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. É uma mulher bondosa, ou seja, não é uma mulher rixosa. Provérbios capítulo de número 14, versículo 1. A mulher sábia constrói o seu lar, mas a que não tem juízo destrói com as próprias mãos. Um homem pode herdar todos os seus pais. Um homem pode herdar dos seus pais casa e dinheiro, mas só Deus pode dar uma esposa sensata. Só Deus. Uma mulher que cuida do seu marido, uma mulher que é bondosa. Nós encontramos hoje em dia aí, embora a grande estatística sejam de homens que de fato agridem mulheres, nós temos essa grande marca hoje em dia, infelizmente. No entanto, também nós encontramos ainda hoje mulheres também que agridem seus maridos. Já vi notícias na internet, também em matéria de jornais,
de maridos que foram espancados pelas esposas, de mulheres que espancaram os seus filhos. Ou seja, aonde é que está a bondade dessa mulher que quer ser louvada, quer ser digna de elogio diante de Deus? Pois o versículo 12 diz que ela faz o bem e não o mal, e não é de vez em quando, não, é todos os dias da sua vida. É uma mulher bondosa. Bondosa. E a pergunta é: será que hoje as mulheres têm se revestido de caráter? A lição nos mostra aqui algo muito interessante. Hoje em dia, o que é ter caráter para uma mulher? Será que é a mulher pintar o cabelo? Será que é ela se revestir de boas vestimentas e de bons aparatos, de joias? Será que seria isso? Totalmente errado. A imagem da beleza tem sido, por demais, explorada para se vender produtos dos mais diversos. Mas, verdade seja dita, constata o autor de Provérbios que a beleza possui um prazo de validade. Hoje nós somos novos. Hoje você é nova. Mas a gente vai envelhecer um dia. E todo esse aparato de vaidade que o mundo tenta construir como caráter da mulher, um dia ele vai murchar. Um dia ele vai cair. Mas somente aqueles que possuem os verdadeiros significados ou valores do caráter possuirão aqui o que a palavra de Deus nos ensina. Olha como é interessante isso aqui. Abra a palavra de Deus lá em 1 Pedro capítulo 3, versículo de 3 a 4. 1 Pedro capítulo 3, versos de 3 a 4. Vamos abrir aí a palavra de Deus. 1 Pedro capítulo 3, verso 4. Olha o que diz aí. Não seja o adorno da esposa o exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparatos de vestuário. Seja, porém, o homem o interior do coração, unidos ao incorruptível trajo de um espírito tranquilo e que é de grande valor diante de Deus. Ou seja, o texto não proíbe a mulher de se arrumar, de ter as suas motivações corretas para com a sua vestimenta, para com o seu corpo. No entanto, ela mostra de forma significativa que o verdadeiro padrão aqui não é físico, mas é interno. É o coração da esposa para com Deus. Ela tem um coração manso e um coração fiel para com o Senhor. Agora, 1 Timóteo capítulo 2, versículo de 9 a 10. Vamos abrir a palavra de Deus. 1 Timóteo capítulo 2, verso de 9 a 10. Pedir para o Lindomar ler para a gente aí. 1 Timóteo capítulo de número 2, versos de 9 a 10. Da mesma sorte que as mulheres de traje decente se ataviem com modéstia e com senso, não com cabeleira frisada, com ouro ou pérolas, ou vestuário estudioso, porém com boas obras, como é próprio as mulheres que professam ser piedosas. Exatamente, ou seja, mais uma vez, o texto não proíbe a mulher aqui de ter uma boa vestimenta, de se arrumar, mas mostra aqui o que de fato define a mulher é o seu caráter, é a sua dignidade diante de Deus e não diante dos homens. E ele fala assim como se vestiam as mulheres do Antigo Testamento ali, que eram piedosas. Até você vai lembrar de Abigail, uma mulher de caráter, que depois de Davi salvar as ovelhas de Nabal, ele pede ajuda ali para Nabal, Nabal nega ajuda para ele, ele decide destruir a casa de Nabal. Então Abigail, uma mulher sábia e sensata, intervém e impede que toda a família fosse destruída. Você vê Ana,
esposa de Elcana, que não fazia questão de brigar com Penina, que constantemente zombava dela, mas orava constantemente a Deus para que o Senhor tomasse providência disso e também atendesse a oração dela. Então, isso é uma mulher de caráter. Não é uma mulher que se deixa levar pelos padrões culturais, pela filosofia do tempo moderno, mas ela se molda aos padrões de Provérbios 31. Ela é uma mulher revestida de dignidade, versículo 25, digna de confiança, versículo 11, e ela é bondosa, versículo de número 12. Mas ainda, a mulher que é louvada é uma mulher digna de louvor pelo seu trabalho. Ela também trabalha. A leitura do texto indica que a dignidade da mulher em relação ao seu trabalho como uma pessoa ativa e dinâmica, ou seja, é uma ideia de uma empreendedora do lar. Nós sabemos que, hoje em dia, a cultura moderna tenta pegar a mulher, tirar do que a Bíblia diz que ela tem que ser e colocar em outro tipo de padrão. Mas quando você vai fazer uma leitura verídica do livro de Provérbios, capítulo 31, você vai ver que a mulher, ela é uma empreendedora, ela é uma mulher ativa, mas dentro dos seus afazeres do lar. E mesmo nos afazeres do lar, ela consegue também ali fazer outros tipos de serviços para ajudar o seu marido. Isso é interessante aqui no livro de Provérbios. Se não vejamos aqui, a mulher é digna de louvor pelo seu trabalho. Ela é uma mulher diligente. Versículo 13 aí de Provérbios, capítulo 31. Olha o que aqui diz. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. Olha como é interessante isso aqui. Ela busca lã e linho e de bom grado trabalha com as próprias mãos. Então, é uma mulher que trabalha. Não é uma mulher que come o pão da preguiça, como diz o próprio livro de Provérbios. É alguém que trabalha, alguém que se dedica para a sua família. Mas não somente isso. Ela é uma mulher que cuida da sua casa. Versículo 15. E ainda de noite, e ainda à noite, e já se levanta e dá mantimento à sua casa e às tarefas das suas servas. Olha como isso aqui é interessante. Então, hoje em dia, o que acontece? Em vez das mulheres entenderem que o papel delas é cuidar primeiramente do seu lar e dos filhos, elas invertem os valores. Elas querem cuidar de outras coisas, mas deixam a casa de lado. Isso é um problema hoje em dia, um grande problema. Se você olhar para as Escrituras Sagradas, Antigo Testamento e Novo Testamento, você vai entender que o trabalho da mulher, o papel da mulher de auxiliar o marido nas questões da vida é muito importante, mas primeiramente no que diz respeito ao seu trabalho no lar, na condução, no auxílio que ela transmite para o seu esposo dentro do casamento. E quando isso se perde, quando isso deixa de acontecer, vem problemas dentro do lar. Grandes problemas. Vêm os conflitos, vêm as discussões, vêm as guerras, vêm as contendas por causa do conflito. Mas a mulher de Provérbios 31, versículo 15, é uma mulher que cuida do seu lar. Então, o incentivo hoje, o nosso encerramento do estudo de Provérbios aqui, é incentivar cada um de nós a trabalharmos em prol da nossa casa, da nossa família, do nosso casamento, para que assim o nome do Senhor seja glorificado e também exaltado naquilo que nós fazemos. Ela também é uma mulher perseverante em seu trabalho, versículo 18. Ela percebe que o seu ganho é bom e a sua lâmpada não se apaga de noite. Ou seja, isso aqui é interessante. Certa vez eu vi uma interpretação extremamente chula com respeito a esse versículo de número 18 aqui. Mas quando fala que a lâmpada não se apaga de noite, é que mesmo à noite, ela é uma mulher que trabalha, diligente, perseverante no trabalho, e ela também rejeita toda forma de preguiça. Versículo 27. E atende o bom andamento de sua casa e não come o pão da preguiça.
Então, olha como é interessante isso aqui. No primeiro tópico, nós vimos que uma mulher digna de louvor, ela tem caráter. Segundo tópico, uma mulher digna de louvor, ela trabalha, ela não é preguiçosa. E em terceiro lugar, uma mulher digna de louvor, ainda tem uma frase do Matthew Henry que diz o seguinte aí: a mulher virtuosa faz do bem o seu negócio, da sua vida. Ela cumpre seus deveres com diligência e encontra prazer em ser útil. Então, são marcas de uma mulher aí virtuosa que é digna de louvor. Agora sim, uma mulher também digna de louvor, ela é sábia em suas palavras, naquilo que ela fala, na forma com que ela fala com as pessoas. E como hoje em dia nós temos perdido de vista esse tipo de ensino. Eu vou destacar no Data Show aqui 2 versículos para nós acompanharmos. O primeiro aí, 1 Timóteo capítulo 5, verso 13. Olha o que aqui diz. Além do mais, aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, que é preguiçosa, mas ainda tagarelas, intrigantes, falando o que não devem. Agora, 1 Timóteo 3,11. Da mesma sorte, quanto às mulheres, é necessário que sejam elas responsáveis e não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Então, olha como é interessante isso aqui. Nós temos que compreender que uma das grandes características de uma mulher tola para uma mulher sábia é que a sábia, ela é o quê? Está aí no versículo. Ela é respeitável, temperante e ela é fiel em tudo. Mas a tola é maldizente e é tagarela. Eu destaquei no Data Show aqui o significado dessas palavras no original. Vamos verificar de maneira clara aí. Primeiramente, a palavra tagarela é alguém que fala sem pensar, conversas inúteis, fala demais, espalha conversas vazias, fofoqueiro ou fofoqueira e ocupa-se de assuntos fúteis. Isso aqui, essa primeira aqui, isso mostra uma mulher imatura, no que diz respeito à sua conduta. Mas a palavra maldizente aqui, eu destaquei lá em 1 Timóteo 3, que é a palavra diabolos no grego, já mostra algo mais profundo. É alguém que é caluniador, difamador, acusador e aquele que lança acusações para destruir reputações de alguém. Então, olha como isso aqui é interessante. Tudo isso aqui está inserido em alguém, tanto em uma mulher quanto em um homem, que não é digno de elogio ou de louvor, que é o tema da lição de hoje. Mas em alguém que é está longe da palavra de Deus. Como eu disse aqui, o tagarela aqui ainda aponta para alguém imaturo, que é aquela pessoa que fala sem pensar, que fica conversando conversas inúteis, que fala demais, espalha conversas vazias, que às vezes é fofoqueiro, que se ocupa de coisas inúteis, mas o maldizente não. O maldizente é alguém que precisa de conversão, porque a Bíblia fala que a boca fala do que está cheio o coração. Se o coração está cheio de calúnia, difamação, acusação, certamente ele está cheio de Satanás, porque o diabo, ele que é o acusador, ele que é o difamador, é ele que é o caluniador. E nós temos que nos afastar de todo tipo de ensino ou de prática como essa na nossa vida. E pelo contrário, nós desfrutarmos do que diz aqui Provérbios de número 3, versículo 11. Temperante, ou seja, alguém paciente, alguém fiel em tudo e alguém respeitável. Respeitável aqui diz respeito à mulher, que ela não somente é alguém educada, mas é alguém também que se dá respeito. Esse que é o original aqui. É alguém que se põe em respeito. É uma mulher digna de louvor,
e digna também de elogio. Agora, em último lugar, uma mulher digna de louvor, ela é digna de louvor pela sua fé. Por que pela sua fé? Porque tudo que eu falei aqui, se não estiver embasado em alguém que teme a Deus, não adianta de nada. Eu disse no tópico 1, que uma mulher digna de elogio, ela tem caráter. Segundo, ela trabalha. Terceiro, ela não é maldizente, mas ela é louvada pelas suas palavras. Tem boas palavras. Mas tudo isso aqui são formas de moralismo. Você encontra pessoas hoje em dia, homens e mulheres, que têm caráter, que são trabalhadores e que não são maldizentes, mas que também não são crentes. Não temem a Deus. Você consegue encontrar. Mas a mulher que é digna de ser louvada, ou digna de louvor, de elogio, é alguém que não somente tem características de caráter, que trabalha, que não é maldizente, mas acima disso, é alguém que tem uma fé alicerçada em Cristo, no Senhor. Versículo de número 30. Olha o que diz aí da palavra de Deus. Enganosa é a graça, e vã a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Ou seja, enganosa é a graça e vã a formosura. Por quê? Porque um dia toda a formosura, tanto do homem quanto da mulher, irá acabar. Nós iremos envelhecer, isso vai passar. Mas quem teme a Deus, aquela que teme ao Senhor, que coloca a sua esperança no Senhor, essa será louvada ou elogiada. Olha aí para o livro dos heróis da fé do passado, e você vai encontrar grandes mulheres que foram dignas de elogio, de louvor também da parte de Deus. Você olha, por exemplo, o exemplo de Sara, mulher de Abraão, o exemplo de Ruth, de Esther, de Maria, de Febe, de Priscila, que tanto ajudou ali o apóstolo Paulo com seu marido Áquila, tantas mulheres que foram dignas de serem recompensadas por Deus por causa das suas qualidades, da forma como que se conduziram nesse mundo. E diante disso eu quero desafiar cada um de nós aqui hoje, não somente as mulheres, mas cada um de nós, a vivermos dessa forma, de uma forma com caráter alicerçado na palavra de Deus. Nós vivemos em uma época onde as pessoas têm tudo, menos caráter, menos responsabilidade. Elas exaltam a beleza na rede social, exaltam o corpo, mas o coração está totalmente vazio do Senhor. Vivemos também em uma época onde o que é louvado é a preguiça. Aqueles que são vistos aí como trabalhadores são reprovados, enquanto aqueles que vivem na internet, no ócio da vida, são recompensados, são elogiados. É só você olhar para a rede social hoje em dia aí e ver aí os influenciadores digitais que estão aí na mídia, são louvados, que são elogiados, mas que não são dignos porque não trabalham. E ainda mais, o mundo exalta a fofoca, o mundo exalta a fake news, o mundo exalta a briga, a contenda, a rixa. Mas a palavra de Deus diz que cada um de nós, tanto mulheres quanto homens, são louvados por Ele e elogiados por Ele quando guardam a sua língua. Todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar e também para se irar. Que a vossa palavra seja temperada com sal, branda. Quando você vai ler ali a característica de alguém que vai ser chamado ao presbiterato, 1 Timóteo capítulo 11, que muitas pessoas pensam que aquilo ali é somente a característica de um pastor, pelo contrário, aquilo é de todo cristão, que vai falar marido de uma só mulher, manso, inimigo de contendas, não pode ser neófito, tem que ser maduro, ele não pode ser dado ao vinho, ele não pode ser avarento,
Isso são marcas de alguém que é crente, de alguém que é cristão, tanto mulher quanto também homens, para que nós não venhamos cair na filosofia desse mundo que exalta a imoralidade e também a corrupção do coração humano. Eu quero concluir com essa frase aqui de uma grande serva do Senhor, chamada Marta Paz. Olha o que ela diz com respeito à mulher. O verdadeiro valor de uma mulher não está em sua aparência, mas em seu relacionamento com Deus e em seu caráter cristão. Então é dessa forma que as mulheres, como também os homens, devem agir no seu dia a dia, andando sempre entendendo que os olhos de Deus estão por toda a terra, contemplando os bons e os maus. E nós precisamos andar de forma digna, como diz o apóstolo Paulo, porque os dias são maus. Amém? Vamos orar ao Senhor, agradecer pelo dia de hoje também, pela palavra, pelo momento de oração que Ele nos concedeu nessa noite chuvosa, e também para que Ele nos conduza ao nosso lar de maneira graciosa.